Vai gravar. Tá, pessoal, boa noite. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a segunda revolução industrial e o período, e o processo do neocolonialismo barra imperialismo. Então vai ser uma aula muito massa. Vamos lá então. Pode passar, Maria. Tá aparecendo? Para mim tá branco ainda. Não sei se para os outros está aparecendo. Para mim demora um pouquinho às vezes. Aí, agora deu. Então tá, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho então sobre a segunda revolução industrial, né, como eu já tinha falado para vocês. Esse processo de revolução industrial, processo de industrialização que vocês com certeza já sabem, né, que começou na Inglaterra, então a Inglaterra vai ser pioneira nesse processo, mas depois essa revolução vai acabar se alastrando para todo mundo, tá? Pode passar. É que para mim aqui tem um delayzinho. Bom, então vamos lá, pessoal. De que período eu estou falando? Quando a gente fala de segunda revolução industrial, a gente está falando do começo do século XIX, então 1820, 1830, e vai acabar se estendendo até mais ou menos 1940. Tá? Vamos conversar agora sobre algumas características dessa segunda revolução industrial, então. Bom, nesse contexto do século XIX, a gente vai ter, né, um sentimento, uma forma de pensar que para nós aqui a gente vai acabar chamando de cientificismo. O que vai ser o cientificismo nesse momento, então, pessoal? O cientificismo vai ser a idealização da ciência, tá? Então, a partir desse momento, os indivíduos eles vão acreditar que a ciência vai ser capaz de resolver absolutamente tudo, todos os problemas da humanidade. Até aí nenhum problema, porque todos nós sabemos da importância da ciência, todos nós sabemos que a ciência é essencial, que nós devemos defendê-la com unhas e dentes, né? Até aí tudo ótimo. Tá? E que ela sim é responsável por solucionar muitos problemas que a gente tem. Só que, como eu falei para vocês, nós vamos ter nesse momento inicial uma idealização dessa ciência, ou seja, muitas vezes eles não permitiam sequer uma crítica sobre isso, tá? E aí a gente vai ter que discutir sobre algumas questões. Por quê? Porque todos nós sabemos que algumas descobertas podem sim trazer consequências negativas. Eu poderia citar um milhão de exemplos para vocês, mas eu vou citar o exemplo das armas nucleares, por exemplo, tá? Então, como eu falei para vocês, se a gente tem essa idealização da ciência, muitos desses indivíduos não permitiam sequer uma crítica, tá? O que mais que a gente vai ter? Bom, aí, então, com o passar do tempo, a gente vai perceber que essa idealização da ciência, né, ela vai significar a construção, né, de um discurso ideológico, de que se tu tem o selo da ciência, pronto, acabou, tu não pode falar mais nada, né? E a gente sabe, né, pessoal, que a ciência é muito importante, se não fosse ela a gente não estaria aqui hoje, só que, como eu falei para vocês, algumas consequências, elas vão ser negativas porque nós somos seres humanos. Então, os indivíduos, eles utilizaram essa ciência, muitas vezes, para coisas que tornaram negativa, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, tá? E o que a gente vai ter depois, no tecnicismo? Bom, o tecnicismo foi, então, a idealização, né, de uma tecnologia, principalmente da parte mais técnica mesmo. Porque, como eu falei para vocês, a gente está conversando de Segunda Revolução Industrial. Então, a gente está conversando muito sobre fábrica, sobre indústria. Então, naquele momento, se era para tu estudar alguma coisa, o que eles iam buscar que tu estudasse? A parte técnica, né? Para quê? Para que tu conseguisse produzir, construir mais máquinas que gerasse mais produtividade, ou seja, que gerasse mais lucro. Então a gente consegue perceber, pessoal, que vai haver uma supervalorização de umas áreas sobre as outras. Que áreas que eram mais privilegiadas? Aquelas áreas, como eu falei para vocês, né, que estavam diretamente ligadas ao desenvolvimento de novas tecnologias, né, que permitissem um aumento de produtividade. E se a gente tem, por um lado, uma supervalorização, a gente vai ter, por outro, algumas áreas sendo colocadas para segundo plano. Que áreas são essas? Bom, o que a gente está fazendo aqui, né? Áreas que buscavam o pensamento crítico, áreas que buscavam criticar as coisas. Então, por exemplo, havia indivíduos naquele momento, cientistas também, que eles não desconsideravam a importância da Revolução Industrial. Eles achavam que ela era muito importante, que ela era essencial para a evolução das coisas. Mas, mesmo eles achando importante, eles buscavam problematizar algumas questões. Então, por exemplo, eles achavam que era interessante, sim, as máquinas dentro das indústrias, mas eles perguntavam, eles buscavam problematizar se realmente era necessário que o indivíduo, que o ser humano, continuasse trabalhando 14 horas por dia dentro dessa fábrica, por exemplo. Então, são questões que é interessante a gente pensar, né?
Então, depois do tecnicismo, nós vamos ter a questão do aço. O aço vai ser muito importante, com a substituição do ferro pelo aço, nós vamos ter uma maior resistência a altas temperaturas, nós também vamos ter uma maior resistência àquele processo de corrosão, de oxidação por ferrugem, tá? Então, graças ao aço, nós vamos ter máquinas mais produtivas e máquinas também mais duráveis. E se eu estou falando para vocês de produtividade, eu estou falando de produzir mais e um menor período de tempo, ou seja, eu estou falando também de lucratividade. Então, o aço ele vai ser considerado, né, um dos responsáveis pelo crescimento econômico. Então, vejam só que interessante, né? E aí uma coisa que eu gosto muito de trazer sempre, que eu acho muito legal, né, é de buscar entender como que os seres humanos, eles colocam no mundo, né, aquilo que eles acham importante. Então, às vezes eu cito exemplo de cinema, de literatura para vocês, e nessa eu vou citar para vocês o exemplo dos HQs, dos quadrinhos que estavam surgindo nesse momento, né? Como eu falei para vocês, o aço ele era visto como muito importante, né? Visto como um dos responsáveis pelo crescimento econômico. Então, o aço ele se tornou um símbolo daquilo que não podia ser destruído, né? Daquilo que era imbatível. E olha só que interessante, um dos principais, né, personagens tal de quadrinhos e um dos primeiros, né, considerado um dos mais fortes, inclusive, é quem? É o Super-Homem, é o Superman. E ele é o quê? Ele é um homem de aço. Então, olha só que interessante, né? O aço, naquele momento, ele representava algo tão importante que os indivíduos, né, o criador, acabou achando interessante construir um personagem, o homem mais forte do mundo, sendo de aço. Então, isso é algo interessante para a gente pensar. Bom, depois do aço, a gente tem os transportes, né? Por quê? Porque graças a esse aço, nós vamos ter uma grande evolução nos meios de transporte, tá? Com o aço, as ferrovias vão se expandir muito em extensão, né? Além disso, diminuiu o medo de que as intempéries pudessem acabar prejudicando, então, né, aumentando aquele processo de corrosão, de oxidação dessas mesmas ferrovias e também das locomotivas. E além disso, nesse momento, a gente vai ter, né, o surgimento do navio a vapor, que também vai ser muito importante para a distribuição das mercadorias, tá? Vamos ter também as fontes de energia. O petróleo, ele vai ser visto com muita importância nesse momento, né? Por quê? Porque nós vamos ter, então, a questão dos motores a combustão, mas é interessante que o petróleo não vai ser visto somente, né, com toda essa importância, com toda essa relevância nas fontes de energia. O petróleo vai ser muito importante também como matéria-prima, porque nós vamos ter o desenvolvimento, né, do setor da indústria petroquímica nesse momento. E agora, pessoal, conversando sobre a eletricidade, isso também é uma questão muito interessante que dá para fazer um link com aquilo que eu falei para vocês lá no começo, né, na parte do cientificismo e também do tecnicismo. Por quê? Vejam só, com a eletricidade, no nosso foco aqui, né, que é indústria e fábrica, já que a gente está falando de revolução industrial. Graças à eletricidade, agora essas fábricas, essas indústrias, elas eram totalmente iluminadas, né? Então havia luz. Então, vejam só, muitos donos dos meios de produção, ou seja, os chefes, eles utilizavam isso, esse avanço científico, né, para fazer com que os operários trabalhassem mais. Ou seja, eles utilizavam isso como justificativa para aumentar o ritmo de produção, para aumentar a jornada de trabalho, tá bom? Então, isso é uma questão interessante para a gente pensar, né? Porque vejam só, o trabalhador naquele momento, muitos deles não tinham acesso à eletricidade. Então, muitos deles viam, né, esse avanço da tecnologia como uma das formas do seu chefe, né, acabar precarizando ainda mais o trabalho desse indivíduo. Então é interessante a gente pensar nessas questões, né, de relação-trabalho. Depois, nós vamos ter o avanço da medicina, né, com a farmacologia, mas também com a patologia, ou seja, com estudos sobre as causas das doenças. Vai ser nesse momento, inclusive, que eles vão acabar descobrindo o que causava a cólera. Então, através de um mapeamento, esses indivíduos, esses cientistas vão acabar construindo um entendimento maior sobre o que causava aquelas doenças. E, consequentemente, né, nós vamos ter uma menor mortalidade. Na agricultura, nós vamos ter os fertilizantes e os pesticidas. Então, nós vamos ter uma maior produção de alimentos. Eu não estou falando de qualidade, tá, pessoal? Estou falando de produção, tá bom? Pode passar. E aí, pessoal, dito tudo isso, após eu trazer todas as características mais gerais para vocês, a gente vai trabalhar de uma forma mais específica, tá? Bom, nessa segunda revolução industrial, nós também vamos ter o capitalismo monopolista financeiro. Por que financeiro? Porque vocês vão ver que os bancos, eles vão ocupar um papel fundamental nesse processo. Aqui eu trouxe duas imagens para vocês. Essa da esquerda, não sei se vocês conseguem dar zoom aí, mas essa da esquerda, ela retrata, né, um norte-americano,
capitalista, e no fundo a gente consegue ver, né, as escritas que dizem prosperidade em casa e prestígio lá fora. Tá? De um lado tem comércio, de outro lado civilização, e aquela questão clássica, né, pessoal, que estava representando a civilização, o progresso, buscavam mostrar que o mundo era extremamente belo, extremamente bom, e que aquilo dali ainda podia melhorar. Então aquilo ali era o símbolo do progresso. Tá? Mas já do outro lado, olha só o que eu trago para vocês. Eu trago então, né, uma foto que mostra um dos bairros pobres de Londres, nesse mesmo momento. Então, por que eu falo para vocês que isso é interessante da gente pensar? Porque será que a visão que esses indivíduos da foto da direita, que não tinham sequer alimentação nesse momento, eles acreditavam que todo esse momento ele era marcado realmente por progresso? Será que essas pessoas eles tinham a mesma visão da Revolução Industrial que o indivíduo da esquerda? Então é interessante a gente pensar nessas questões, né? Tem, inclusive, um debate muito interessante na historiografia, né, sobre essas questões. Então, por exemplo, tem um autor que é o David Landes, que ele costuma ver, na verdade, a Revolução Industrial, não só essa segunda, mas com uma visão mais otimista, falando que a Revolução Industrial foi muito positiva e que acabou melhorando a condição, a qualidade de vida dos indivíduos. Né? Inclusive, ele traz alguns índices, alguns dados, né? E um desses era o consumo do pão branco. Né? Ele fala, então, que a qualidade de vida dos indivíduos melhorou com a Revolução Industrial. E a gente já tem uma outra perspectiva, um outro olhar sobre isso, que é o olhar do Engels, que através de uma narrativa mais marxista, ele acaba dizendo que não, ele tem uma visão muito mais pessimista do que aconteceu, ele vai dizer que, na verdade, a Revolução Industrial acabou precarizando ainda mais o trabalho. Né? Então, que o indivíduo ele acabou tendo uma vida pior do que era antes, porque agora, com a Revolução Industrial, o homem ele vai, na verdade, tentar correr atrás do tempo das máquinas, ele não vai mais ter o próprio tempo. Tá? E aí ele também cita vários índices que ele busca comprovar, né, que isso que ele estava falando era o mais correto. Tá? Pode passar. E aqui, pessoal, vou trazer algumas das características para vocês desse capitalismo monopolista financeiro. Tá? Agora a gente vai ter uma sociedade anônima. O que eu quero dizer com isso para vocês? Bom, nós vamos ter grupos de investidores, tá? Que eles vão, então, até a Bolsa de Valores e eles vão comprar frações das empresas. Então, por exemplo, a gente pode ter uma empresa gigantesca com vários investidores. Então, várias pessoas que possuem frações, pequenas partes daquela empresa, tá? Então, tudo através desse mercado de ações. Nós vamos ter também a concentração do capital, ou seja, nós vamos ter grandes investidores, então poucas pessoas que possuíam muito dinheiro e compravam muitas indústrias, muitas empresas, tá? Então vamos pensar então num dono de um banco que trabalha no setor financeiro, porque como eu falei para vocês, o setor financeiro é o que vai entrar mais forte nesse momento, tá? Esse dono de um banco, ele começou a comprar parcelas, né, frações, daqui a pouco um dono de um banco vai possuir 10 indústrias. E assim a gente vai ter o quê? A gente vai ter o monopólio desse setor, tá? Uma pessoa controlando muitas coisas. Bom, se eu estou falando em monopólio, eu estou falando em redução da competitividade do mercado, certo? E se eu falo em redução da competitividade do mercado, eu tenho que conversar com vocês algumas coisas que vocês estudam lá na geografia, tá? Que eu só vou fazer um esboço aqui para vocês, para que a gente consiga entender melhor esse contexto. Nós vamos ter o trust, o cartel e as holdings, tá? O que seria o trust, pessoal? Então, haviam grupos de investidores que dominavam completamente, né, a cadeia produtiva de algum determinado setor. Então, vamos pensar no setor de vestimentas, de roupas, tá? Vamos pensar que eu sou o dono, todo esse processo passava por mim. Então, eu sou o dono da fazenda que cria ovelha, eu sou o dono da fazenda que planta o algodão, e eu também sou o dono do meio de transporte que vai levar esse produto para a loja. Ou seja, eu também sou o dono do caminhão que vai levar. Então, tudo passa por mim, tá? Nós vamos ter os cartéis, então aquelas gigantescas empresas, né, que para nós uma, duas, três, quatro, cinco, que vão controlar totalmente o mercado e vão acabar impondo uma política de preço. Como que eles faziam isso, pessoal? Principalmente através do dumping, né? O que vai ser isso, né? Essa utilização dos cartéis. Bom, como eu falei para vocês, esses cartéis vão ser assim, ó, gigantescos, vão possuir muito dinheiro, então eles vão acabar reduzindo drasticamente o preço de seus produtos, tá? Reduzindo drasticamente mesmo, a ponto de ter que pagar para produzir esses produtos. Tá? Então, por exemplo, o preço que eles cobravam no produto era mais barato do que o preço que era, né, que eles pagavam para fazer. Talvez alguns de vocês devem estar se perguntando, né, mas por que fazer isso, Lucas? Isso daí é burrice.
Porque, pessoal, eles tinham esse privilégio. Como eu falei para vocês, o privilégio de tomar um prejuízo em um curto período de tempo para melhorar futuramente. Por quê? A partir do momento que eles reduzem muito o preço desses produtos, eles acabam estrategicamente quebrando a concorrência. Vou explicar para vocês. Vamos pensar, sei lá, numa bolsa, tá? Uma bolsa custa R$ 50, e aí eles vão acabar diminuindo muito o preço e vão colocar 20, tá? E eles pagam 25 para fazer aquela bolsa. A concorrência, pessoal, as outras empresas que não são nem de perto do tamanho do cartel, elas também cobravam 50, mas aí como o cartel diminuiu o preço, eles vão até tentar assim competir, vão botar 30. Mas eles nunca vão conseguir botar os 20 que o cartel botou. Por quê? Porque a empresa não é grande, eles têm que pagar funcionário, eles não têm o fundo, né, a segurança econômica que o cartel tem, então eles têm que juntar também uma parte de lucro para investir mais. Então o que vai acontecer para o consumidor? Vamos pensar que a Maria Laura quer comprar a bolsa dela. A Maria Laura não está sabendo de nada disso. A Maria Laura vai olhar uma bolsa semelhante, uma por 30 e outra por 20, vai comprar de 20. Vocês concordam comigo? Então, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, essas outras empresas vão acabar quebrando e o cartel ele vai monopolizar todo esse setor. O cartel vai ficar sozinho. E aí, o que acontece? Como o cartel não tem mais concorrência, ele vai poder botar o preço que ele quer. Ou ele pode botar os 50 de novo, que era o que ele cobrava, ou agora ele vai poder botar 60, 70, porque não tem mais concorrência, e assim ele recupera aquele prejuízo que ele tinha tomado. Vocês entenderam? Vamos ter as holdings também, né? Então gigantescas empresas que dominavam também o setor, só que agora vários setores, algumas empresas que dominavam diversos setores, tá? Pode passar. Aqui, pessoal, trouxe outros exemplos também, né? Que, na verdade, só colaboram com o que eu já estava falando. Os investimentos, eles são originários principalmente do setor financeiro, dos bancos. Esses grandes bancos, né? Eles exerciam o controle acionário do setor produtivo. E aqui a gente vai ter uma questão interessante, que é o da produtividade. Por quê? Porque agora, como o foco vai ser a produtividade, novas formas de organização dentro das indústrias vão acabar se tornando notáveis, por exemplo. E aí eu cito mais exemplos, né, da geografia, Taylorismo, Fordismo, por exemplo. Tudo isso vai gerar uma padronização, pessoal. E o que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Bom, essa busca, né, pela produtividade, ela vai acabar diminuindo e muito a capacidade do operário, do indivíduo lá do chão de fábrica, a ele exercer, a ele desenvolver a capacidade criativa dele. Por quê? Porque vai existir nesse momento, né, uma padronização. Então vamos pegar o exemplo do Fordismo. Nós vamos ter uma esteira rolante com as peças. Muitas vezes o indivíduo ele não precisava, né, nem se movimentar. Então era impossível para ele desenvolver um pensamento crítico, um pensamento criativo. Tá? No Taylorismo nós vamos ter a questão do tempo. Né? Então também é extremamente complicado. Ficava um capataz te olhando para ver se está fazendo aquilo no tempo certo. Tá? E com isso tudo nós vamos ter uma sociedade de massas. Por quê? Como eu falei para vocês, já que agora a gente vai ter uma produção padronizada em grande escala, o que vai acontecer então? Né? O consumo também vai ser massificado. Então muitas pessoas vão consumir, né, os mesmos produtos. Vamos pensar como que era antes da Revolução Industrial. Tá? Se eu sou um nobre inglês e eu quero uma roupa, eu vou até o meu alfaiate e falo para ele, quero uma roupa assim, assim, assado, ele faz para mim. Agora não vai mais existir isso, pessoal. Por quê? Porque agora o consumo ele vai ser padronizado, tá? Eu posso ser o quão rico eu for. Vamos pensar que a Maria Laura é muito rica, tá? E que ela tem uma Lamborghini. Beleza, ela tem uma Lamborghini. É um carro que não é fácil de tu ver na rua. É um carro raro. Mas assim como a Maria Laura tem uma Lamborghini, várias pessoas têm Lamborghini, né? Pessoas ricas. Então, essa ideia de exclusividade no capitalismo, ela não existe, tá? E aí nós vamos ter também a expansão global, né? A Europa continental, Estados Unidos e Japão. E sobre isso eu vou conversar com vocês lá no final, porque é um gancho para a parte da Maria Laura. Pode passar. Aqui, pessoal, falei para vocês que eu gosto de trazer sempre exemplos de cinema, né, e tal. Eu trouxe uma crítica ao sistema produtivo do filme Tempos Modernos, do Chaplin, né, que é uma crítica bem interessante e é uma crítica justamente a essa busca, né, pela produtividade, pelo lucro a todo custo, tá? O que vai acontecer então? Esse personagem, como vocês podem ver, né, ele está trabalhando enquanto ele come. Então foi criada uma máquina para fazer com que ele não perdesse tempo, para fazer com que ele não parasse de produzir, para que ele não parasse de gerar lucro para o patrão dele. Tá? Então essa é a crítica. Olha só que interessante isso, né, da gente pensar. E nessa segunda imagem a gente consegue perceber, né, que ele está triste e tal, porque aquilo lá vai dando muito errado.
A máquina, inclusive, fica batendo várias vezes na cara dele e os braços dele ficam embaixo para ele continuar ali, comendo, enquanto come, produzindo, tá? Pode passar. Isso, tem no YouTube. É muito massa. Vocês deveriam assistir. Então, aqui a gente também tem outra crítica, né? Também do mesmo filme. E aqui, essa crítica é muito massa também. O que vai acontecer com o personagem? Ele vai acabar sendo engolido pela máquina. E como eu falei para vocês, pessoal, ele foi ensinado a vida toda dele a fazer somente uma função, que era apertar parafuso. Então, o que acontece? Quando ele cai para dentro da máquina, ele vai continuar fazendo a única coisa que ele sabe fazer, porque foi a única coisa que ele foi ensinado. Então, ele fica lá, apertando parafuso, até ele sair de lá. Então, ele fica por muito tempo. Ele fica tentando acompanhar aquela máquina. Enquanto a máquina gira, ele vai tentando, né, apertar parafuso, porque, como eu falei para vocês, foi só isso que ele fez até hoje. Então, qual é a crítica aí, pessoal? Que o nosso tempo, o tempo dos seres humanos, é diferente do tempo das máquinas, tá? Por que eu falo isso? Porque quando ele sai de lá, ele sai completamente assim desnorteado com tudo aquilo que estava acontecendo. E é uma crítica que é interessante de eu trabalhar com vocês, porque obviamente que o nosso objetivo maior, né, é fazer com que vocês atinjam o objetivo de vocês, que é entrar para a universidade, mas como o nosso projeto ele também é de educação popular, é interessante a gente trabalhar com pensamento crítico aqui, né? Trabalhar com reflexões. E por que eu falo que é interessante para vocês essa questão? Porque, com certeza, vocês que são vestibulandos, porque eu também passei por isso, talvez vocês às vezes entrem no Insta, entrem no YouTube e né, assistam coisas que falam assim, estudem enquanto eles dormem, estudem 14, 16, 8 horas por dia. Na época que eu estudava, falavam isso para mim, sabe? E, na verdade, essa crítica vale para vocês. Nós temos nosso próprio tempo, né, pessoal? Nosso tempo não é o mesmo tempo das máquinas. É uma máquina, ela pode até trabalhar 24 horas por dia, beleza, ela pode. O máximo que vai acontecer com ela é quebrar. E agora, com nós não é assim, né? Nós temos nossa saúde física, nossa saúde mental e a gente tem que respeitar isso, né? Pode passar. Aqui, pessoal, nós temos a questão da Belle Époque, né? Como eu falei para vocês, com todo esse contexto do século XIX, né? Muito marcado por essa ideia de civilização, de crescimento econômico, né? Avanço do conhecimento científico, vai surgir essa ideia então da Belle Époque, né? Que a época era muito bela, né? Que a vida era muito boa. Então vão surgir ideias, né? Ideais do positivismo, da euforia. Aqui para vocês eu trago uma imagem, né? De um quadro, né? De uma pintura do Augusto de Renoir. No final eu coloquei as referências, tá? Então vocês vão poder acessar lá, que mostra um café parisiense, né? Então um café mostrava, essa imagem busca mostrar essa civilização, né? Essa ideia do conhecimento científico, do crescimento econômico, que a vida era extremamente boa e que ela ainda ia melhorar, tá? E, pessoal, nesse momento vai surgir também a ideia do eurocentrismo. Por quê? Porque nesse momento todo mundo vai querer mostrar o quão elevada era a sua qualidade de vida. Tá? Então, nesse momento, eles vão começar a falar que tudo que havia de bom estava na Europa, que o crescimento econômico era lá, que o avanço das tecnologias era lá, que a melhor civilização era lá. Então, nós vamos ter, né, essa ideia do eurocentrismo. Tá? Então, eles criam um plano, né, um projeto de mundo que, para eles, o ideal estava ali na Europa e tudo que vinha de fora era ruim, era inferior. E aí, com isso, pessoal, nós vamos ter também a questão do nacionalismo depois, um pouquinho mais forte. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, nesse momento, então, vai gerar essa competitividade, né? Todo mundo vai querer mostrar o quão alto era o seu padrão de vida. E aí nós temos isso onde? Nas feiras mundiais, né? Que geralmente aconteciam onde? Em cidades grandes, como Paris, por exemplo, tá? Então, como eu falei para vocês, esses países mostravam, né? Buscavam mostrar o quão bem estavam, que a sua civilização era melhor, que o avanço das suas tecnologias era superior do que nos outros lugares. E aí uma coisa bem interessante que a gente vai ter também vai ser o desenvolvimento do turismo, né? Chegando com mais força. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, nós já tínhamos a melhoria nos meios de transporte. E agora, com toda essa competitividade, nós vamos ter também, né, a questão das feiras mundiais. E aí, por último aqui, né, pessoal, nós vamos ter a questão do otimismo, né? Então, essas pessoas, eles acreditavam que o ser humano ele já tinha chegado num nível tão grande, né, de conhecimento científico que nós teríamos a vitória completa, né? Que a humanidade venceria a natureza. Pode passar. E aqui, pessoal, se por um lado nós tínhamos a Belle Époque, né, no século XIX, por outro nós vamos ter também as crises políticas nesse século XIX. Bom, nós vamos ter um aumento da produtividade, como eu já conversei com vocês, né, graças a essas máquinas. As máquinas vão produzir muito, só que aí nós
temos algumas questões também. A máquina produz muito, então, obviamente, nós vamos ter muita produção desses produtos. Se tu produzia 5 e agora tu produz 50, tu vai ter que achar o quê? Mercado consumidor. Tu vai ter que procurar pessoas para comprar os teus produtos para tu não ficar no prejuízo. Então, essa é uma questão. Outra questão, pessoal, que vai ser com o passar do tempo, algumas máquinas elas vão acabar tirando emprego de pessoas. Algumas máquinas elas vão ser tão trabalhadas, né, que elas vão começar a exercer funções que antes eram ocupadas pelo trabalho humano. Tá? E aí a gente vai gerar um desemprego também. Além disso, nós vamos ter a questão do crescimento demográfico, muito por consequência daquilo que eu falei para vocês anteriormente, né, do desenvolvimento, do avanço da medicina. Então, vamos ter uma redução da mortalidade infantil, por exemplo, as pessoas vão começar a viver mais, tá? E aí, como eu falei para vocês, as pessoas estão vivendo mais. Tem a questão do desemprego. O que vai acontecer? Essas pessoas desempregadas, elas não eram vistas como consumidoras, porque não tinham emprego, não tinham dinheiro. Então, essas pessoas elas precisavam de coisas básicas, como, por exemplo, a alimentação. Elas começaram a procurar isso em outros lugares. Algumas foram porque queriam, porque precisavam, não é verdade, né? E outras foram forçadas, tá? Então a gente vai ter um aumento da imigração. E o esgotamento dos mercados internos eu já tinha conversado com vocês. Pode passar. Então, pessoal, para encerrar, né? O que vai acontecer então? Eles precisavam desses novos mercados, precisavam achar mercado consumidor. E o que eles vão ver como solução? Eles vão ver como solução que a gente conhece como neocolonialismo / imperialismo, né? Então, vocês conseguem entender por que a gente está dando essa aula junta? Porque está tudo interligado, tá? Então, na verdade, o imperialismo, ele é sim um desdobramento dessa segunda revolução industrial. E é sobre isso que a Maria Laura vai conversar um pouquinho com a gente agora. Então, gente, tudo bom? Vocês estão conseguindo enxergar a apresentação lá? Então, a minha parte é sobre neocolonialismo, como o Lucas falou, ela é uma consequência desse capitalismo industrial que ele surge, então, nesse momento. Esse neocolonialismo ele vai surgir diferente do colonialismo lá do século XVI, principalmente pela forma de economia. No século XVI, existia um capitalismo mercantilista, de certa forma, e aqui vai ser um capitalismo industrial, entre outras coisas que eu vou falar agora mais para frente. Então, esse processo de neocolonialismo ou imperialismo, ia chamar de imperialismo realmente,
porque ele vai e coloca a Europa no caso, mas não só a Europa, porque o Japão, que é um país do continente asiático, ele também vai ser um país imperialista, mas principalmente os países do continente europeu, eles vão chegar e vão se colocar, o Império Britânico é um dos que mais vai se colocar, para invadir outros países, e essa invasão ela vai durar não apenas enquanto eles estiverem lá, porque as colônias elas duraram muitos anos, e em alguns lugares ainda existem, por exemplo, alguns países, isso vai ser mais para frente, se fecham para não ter esse domínio por parte desses outros países, mas de certa forma ele continua na história, que é a questão do eurocentrismo, como o Lucas falou. Ele segue no jeito que a história é contada, por parte de quem ela é contada e para quem ela é contada. Por exemplo, ela fala sobre a história do continente africano por uma visão europeia. Né? Existe um livro chamado Paternalismo, uma herança da escravidão, que fala realmente disso. É a ideia de colocar todos os grupos do continente africano, as pessoas do continente africano enquanto povo sem história. Foi o que a Europa fez. E colocou como se a história começasse apenas quando eles interviram. Porque muitas vezes se fala no continente africano apenas a partir da colonização. E é o continente com vida humana, o primeiro continente que vai ter as primeiras provas de vida humana. Então, por exemplo, é uma história muito longa, uma história muito rica, o terceiro maior continente do mundo, e aí resumir a história do continente apenas a partir, né, dessa invasão europeia é desonesto. Então, esse neocolonialismo ele vai acontecer principalmente nos países africanos e asiáticos. E ele vai se dar um pouquinho diferente que a gente vai ver depois nesses continentes. Ele surge após então a Revolução Industrial, né, por causa do capitalismo industrial, e como o Lucas falou, alguns dos motivos que aconteceram foi realmente por causa da demografia muito alta, a população da Europa está enorme, que é o que a gente vai ver agora, e existe neste momento também na Europa uma imigração irlandesa que vai principalmente para a Inglaterra, e aí é muita gente num espaço muito, muito pequeno. Então, o que difere? Né? Algumas problemáticas surgem após a Revolução Industrial, essas problemáticas o Lucas meio que já falou, mas essa questão do desemprego muito forte, a demografia muito forte, há uma falta de matéria-prima e eles começam a produzir muito e eles já não têm como vender tanta coisa assim. Então, existe uma procura por novas fontes de matéria-prima com mão de obra barata, e onde eles iam encontrar essa matéria-prima com mão de obra barata? No continente africano, né? Principalmente o petróleo e o ferro. Eles começam a achar regiões para investimento e maior lucro, e como que eles vão dar esse investimento? Eles vão investir lá nas colônias, e eles também vão trabalhar nessa questão de fronteira. Eles precisavam de lugares que fizessem fronteiras uns com os outros. Quanto mais lugares eles tivessem sob domínio deles, mais fronteiras eles conseguiriam para vender. Além disso, esse colonialismo ele vai ser diferente do colonialismo do século XVI, porque, primeiro, o colonialismo do século XVI ele vai focar nas Américas, né? A colonização ela vai estar mais forte aqui tanto da América do Norte até a América do Sul. Mas, principalmente, eu acho que a gente falar sobre a questão
da retirada se dá principalmente na América Central e do Sul, porque a América do Norte, os Estados Unidos, ele vai ser independente bem antes que as outras regiões do continente americano. E ele também, de certa forma, mesmo não sendo europeu, ele vai ser um dos países imperialistas, né? Um dos países até hoje, sobre os dias atuais, que vai colocar em ordem essa questão do neocolonialismo sobre outros lugares. Por exemplo, na região da Oceania, os Estados Unidos vai ser um lugar que vai ser imperialista, ele vai tomar lugares das ilhas, no Havaí, por exemplo, até os dias de hoje. Então, eles procuram também essas novas terras para a população europeia, então existe essa imigração para o continente africano e asiático, muito forte nessa época, eles precisavam de um lugar para as pessoas morar, e é isso que acontece. Então, uma das questões muito fortes que são presentes até os dias atuais é a questão missionária, né? Essas missões que acontecem nos continentes africanos, ela acontece no continente africano até hoje. Existem missionários que vão, né, com essa ideia de levar a religião, o cristianismo, né, para o continente africano. E aí, essa é uma das ideias que eles trazem. Eles estão levando a religião para converter as pessoas na Ásia. Existe um vídeo que até depois dá para deixar ali, que fala sobre Cabo Verde. E esse vídeo ele fala sobre essa questão missionária lá em Cabo Verde. E o historiador que ele está falando, ele disse que, diferente do que penso que eles estavam levando o missionarismo para realmente converter as pessoas por uma questão religiosa, ela vai muito mais para uma questão política e econômica. No século XVI, para a conversão, para a questão da escravidão, porque eles, depois que eram batizados, eles nunca mais podiam entrar nas igrejas. Então, não era uma questão religiosa que acontecia, era uma necessidade por parte daqueles europeus. A ampliação do poder bélico militar, nesse momento, essas potências europeias, elas se fortalecem muito na questão militar, principalmente porque ocorrem, e eu vou falar daqui a pouco, algumas rebeliões, algumas guerras, né? Por exemplo, a Guerra do Ópio na China, e essas guerras elas vão ser reprimidas duramente por esses exércitos, principalmente porque eles vão ser unidos, né? E dentro disso, não só os europeus, mas o japonês também vai estar junto ali nessa repressão, principalmente lá no continente asiático, porque o Japão ele vai ter esse viés imperialista muito forte na China, na Coreia. Na Coreia a gente vê até os dias atuais as pessoas falando sobre o imperialismo japonês, existe ainda essa ideia, porque a Coreia ela passou tanto tempo sob domínio japonês que eles não podiam falar nem a própria língua, eles tinham que falar japonês, eles tinham que trocar seus nomes, então ainda existe essa dor desse passado, não tão passado assim, é bem atual. Então, outro ponto importante da gente citar é que eles usavam uma leitura racista do darwinismo, né, e da teoria da evolução. Essa teoria, ela fala sobre a evolução do ser humano, e os europeus vão usar isso dizendo que o ápice da evolução do ser humano seriam os europeus, enquanto os outros povos, não europeus, não brancos, precisariam dessa leva para a luz deles que eles faziam, porque seriam povos primitivos, seriam povos que precisavam dessa ideia paterna mesmo de cuidado. Só que isso, na verdade, essa ideia, tudo isso eles usavam como uma cortina de fumaça para os interesses econômicos que eles tinham nessas colônias. Então, tem 3 coisas que vão ser muito fortes nesse momento. Sim, a autoestima muito elevada deles, que não mudou muito durante os anos. Até hoje eles continuam um pouco com essas ideias. Que são as colônias, os protetorados e as áreas de influência. As colônias são realmente quando existe um poder militar que vai para esses outros países. Isso realmente foi muito forte na Índia, por exemplo, e na maior parte dos países do continente africano. Os protetorados são quando os governos ainda são dos países, porém, com uma tutela na verdade, dos colonizadores, né, dos neocolonizadores. Isso pode ser visto muito forte na China durante uma época, porque a China antes, depois da Guerra do Ópio, na verdade, ela vai abrir
os portos, mas ela ainda vai ter, inicialmente, os seus próprios governos. O Japão, de certa forma, ele se torna esse terceiro, que é uma área de influência. Enquanto ele é um país que vai se tornar imperialista, no início, lá na era Meiji, ele vai ser antes um país fechado, e ele vai começar a se abrir realmente com essa invasão britânica, só que eles vão lidar de uma outra maneira. Eles vão se tornar uma das áreas de influência ali, com a influência dos outros países, né? Mas eles vão ficar de igual. Eles, na verdade, vão ser os que vão ser imperialistas e vão, na verdade, fazer essa questão dessa dominação com os outros países. Dá a volta. Então, falando um pouco do neocolonialismo na África, esse aqui é um mapa do continente africano dividido durante a Conferência de Berlim. Dá para ver que praticamente todo o continente está dividido. Diz o José River Macedo, que foi um autor que eu utilizei para referência, ele tem um livro chamado História da África, né, que ele divide esse livro em capítulos sobre a história africana, desde lá do início da humanidade até a atualidade. E no segundo capítulo ele vai falar realmente sobre o neocolonialismo. E ele, então, cita que nessa época a África vai chegar a 90% do seu território dominado pelos europeus. Ocorre o Congresso de Bruxelas, sabe, que o rei da Bélgica ele vai chamar esse congresso, então eles já estavam começando ali, não foi na Conferência de Berlim que eles vão começar com essa partilha ela já começa há algum tempo, mas na Conferência de Berlim eles vão realmente se reunir todos esses países, essas potências europeias, no dia 26 de fevereiro, do dia de novembro até fevereiro, para falar sobre essa partilha da África. E essa partilha da África, ela vai durar até o século XX, mais ou menos. Não até o final, alguns lugares ainda têm influência ainda são, de certa forma, estão se libertando dessa ideia de colônia, mas demorou muito, porque, na verdade, a França, por exemplo, foi um dos países que demorou e ainda demora para abandonar os lugares, mesmo com todas as revoltas, mesmo com as críticas por parte de outros países que eles deveriam liberar eles, né? Então, eles são aquele país que hoje em dia eles têm essa ideia de, para Frentex a gente é representatividade e tal, mas a gente sabe que por trás de tudo isso eles têm essa ideia. Por exemplo, o Canadá é um país que todo mundo fica, ai, Canadá, que país legal, mas na verdade por trás de todas essas ideias tem muita repressão dos povos indígenas no Canadá. Então, de acordo com a ata geral da conferência, e eu vou falar o que está em aspas ali, o objetivo dele seria regulamentar a liberdade do comércio das bacias do Congo e do Níger, assim como as novas ocupações de território sobre a parte ocidental da África. Mas, na verdade, essa ideia, de acordo dessa ata geral, seria realmente uma cortina de fumaça, assim como a ideia dos missionários, assim como tudo que eles usaram. Eles queriam realmente invadir para conseguir tirar proveito econômico, desde como eles sempre fizeram, seja por parte do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas lá no século XVI, ou por causa dos metais, pedras preciosas, né? Tudo isso eles sempre tiraram e usaram outras coisas para ser cortina de fumaça. A gente diz, então, que o real objetivo seria a divisão do território do continente, né, para chegar ao objetivo econômico, que seria uma exploração daquele lugar. Aqui tem uma chave que seria sobre a partilha da África na Conferência de Berlim, que seria como se eles estivessem partindo um bolo, né, e dividindo os pedaços para cada uma das pessoas que estivessem ali. Porque foi realmente assim, foi uma discussão que eles estavam dividindo todo um continente para uma dominação. Eles utilizaram então esse discurso civilizatório, né, que diziam então, que a Europa, como eu já falei antes, eles iam levar a civilização para essas outras regiões, realmente com uma autoestima extremamente elevada, e nisso eles desconsideravam todos os avanços tecnológicos dessas regiões. Como o José Ribeiro Macedo fala no livro dele, a África, todo o continente africano nesse momento, ele está passando por um processo muito grande de tecnologias, de novas tecnologias. Então, quem diz que eles não tinham essa questão tecnológica está mentindo.
eles estavam juntando essa questão da modernidade, né, com o tradicional. Então, na verdade, eles só desconsideravam, né, bem a cortina de fumaça para chegar lá e usar e abusar do que eles tinham lá, né, dos metais, do petróleo, tudo. Houveram revoltas e levantes por parte dos africanos contra a dominação europeia, mas esses levantes foram todos duramente reprimidos, assim como os no continente asiático, que a gente vai falar depois um pouco desse. Então, aqui sobre o neocolonialismo nazi, eles começam a falar nos livros que eu li que esses países, alguns, começaram a realmente se abrir de uma forma voluntária para o comércio, mas apenas para o comércio, com as potências europeias, só que o comércio não foi suficiente para essas potências que começaram realmente a fazer, inclusive, tráfico ilegal, e é uma das coisas que vai acontecer para a Guerra do Ópio estourar, né? A Guerra do Ópio, ela ocorreu entre 1840 e 1842, então ela foi bem rápida, assim, dentro de algumas épocas de outros acontecimentos. E o que acontece? O Império Britânico, ele vai começar a fazer o tráfico do ópio, que era ilegal na China, e os chineses, né, todo o Império Chinês, eles vão se revoltar com aquilo, porque eles estão fazendo ali uma passagem num produto que é ilegal em todo o território chinês. E o que eles fazem? Eles então queimam todas as caixas de ópio que estavam passando por ali. O que acontece é que contra isso, né, o Império Britânico e a China fazem estourar essa guerra do ópio, no qual o exército britânico vai reprimir duramente e a China vai perder. E dentro disso acontece os dois pontos principais para essa dominação, né, da China, que são a abertura dos portos, como eu falei para vocês, a China teria que abrir 5 portos para comércio ali do Império Britânico, e Hong Kong vai ficar sob total domínio do Império Britânico, vai se tornar parte do Império Britânico. Existe um filme que é chinês, que fala que o nome é realmente A Guerra do Ópio, então se vocês quiserem assistir, é bem interessante, é um filme realmente pelo olhar dos chineses sobre o acontecimento, não é um filme americano ou europeu fazendo uma questão romantizada em cima do acontecimento. A Índia é um dos países que vai sofrer muito do continente asiático com a questão da dominação do Império Britânico, principalmente. E aí, com isso, vai acontecer a Guerra dos Cipaiós na Índia. O que são os cipaiós? Cipaiós, não sei direito como é que fala. Mas esses cipaiós, eles vão ser soldados do Império Britânico, que vai chamar, então, os jovens indianos para formar um exército ali. Só que muitas coisas acontecem nesse meio tempo, né? Salários muito baixos, impostos muito altos, situação de vida tenebrosa, assim, e os soldados vão se revoltar. Então, eles vão e se revoltam contra o Império, que também vai reprimir, assim como reprimiu a China na Guerra do Ópio. Porque esse Império, ele britânico, ele não vai ter só a força dele. Ele vai ter sempre o apoio de outras potências europeias. Eles se uniram. Apesar de eles serem competidores, eles estavam sempre competindo uns
os outros, essas potências, para ver quem ia conseguir mais, nessas horas, quando acontecia, por exemplo, alguma guerra, alguma revolta por parte dos países colonizados, eles vão se unir para reprimir essas revoltas. Aqui tem uma página de assinatura do protocolo Boxer. Quem eram os Boxers? Os Boxers, eles eram um grupo de revolta na China que vai se revoltar contra o domínio por parte do Império Britânico na China. Esse vai ser um dos mais rápidos e realmente vai acontecer ali praticamente uma chacina por parte do Império. E vai ser um que vai ser duramente reprimido. Eu tentei procurar alguma coisa, algum filme e tal, que falasse que fosse legal, mas eu não achei muita coisa sobre nessa questão para poder passar para vocês. Não tem tanta coisa sobre a Guerra dos Boxers nessa parte, mas é interessante quando a gente procura mais a fundo, porque realmente é um levante que ele vai se iniciar num grupo, né, de uma juventude que está revoltada com aquilo. E está sendo sempre, né, nos seus protestos e tal, reprimida. Só que eles começam a ganhar muita força da população local, que não estava mais aguentando aquela dominação por parte das potências europeias no país deles. Aqui é um mapa já sobre o século XX, que representa as várias colônias no ano de 1945. Então, aqui a gente pode ver todas as partes de dominação. Aqui, França, né, no continente africano, né, Reino Unido, Portugal, né, então, na verdade, assim, não é como se o colonialismo, ou neocolonialismo, não é uma coisa que acontece, dura 1, 2, 3 anos e para. Na verdade, se a gente for pensar bem, as consequências deles, mesmo após, assim, a saída, elas duram até os dias de hoje. E a gente pode usar o exemplo aqui na América, o que, por exemplo, acontece no Brasil ou em outros países da América Latina, né, com influência muito forte, por exemplo, dos Estados Unidos, que utiliza da força para chegar e tentar dominar, de certa forma, os países daqui. Então, o colonialismo ele é um processo que ele vai durar e ele vai ser representado